A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estaremos iniciando o terceiro trimestre de 2023, aqui pelas Igrejas Assembleia de Deus. A gente estuda a revista da classe dos adultos e a revista tem como tema para esse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós temos como comentarista para esse terceiro trimestre, pastor Douglas Batista. Eu vou colocar as 3 lições em uma playlist aqui no nosso canal chamada A Igreja de Cristo e o Império do Mal, para ficar mais fácil a localização. Esta lição, irmãos, é para o dia 2 de julho de 2023. E nós estaremos estudando, pela misericórdia de Deus, as 3 lições que farão parte aqui do currículo desta revista que os irmãos estão vendo aí na tela. Temos como texto áureo Apocalipse capítulo 17, verso de número 5, diz assim: E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A verdade prática diz assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Aqui eu já gostaria de estar lendo com os irmãos um texto que se encontra lá em Isaías. Nós teremos várias referências bíblicas na lição de hoje, como de costume, para que enriqueça a nossa aula. Isaías 40, no verso de número 8, eu anotei aqui aos irmãos para a gente estar lendo. Diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, temos que fazer todo esse estudo pautado onde? Na autoridade da palavra do nosso Deus. Temos que ter este compromisso inegociável, E aqui a Bíblia vai dizer sobre essa verdade prática. A igreja deve resistir. Nós conhecemos o versículo lá de Tiago que vai dizer, achegai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não está mandando enfrentar lá, está mandando resistir. Então, nesse contexto aqui, nós estaremos fazendo o estudo da nossa revista deste trimestre. A leitura bíblica em classe, ela vem dizendo, de Apocalipse capítulo 17, do verso 1 ao verso de número 6. Nós estaremos fazendo menção de vários versículos bíblicos aqui durante a nossa aula de hoje. Nós temos, irmãos, aqui nesse contexto ainda, 3 objetivos para nós estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro, apresentar os significados de Babilônia. O segundo, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia. E um terceiro objetivo, demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Nós já até adiantamos aqui na verdade prática, que a igreja deve resistir. Se tudo nos sucumbiu ainda, é porque nós, como igreja do Senhor, estamos aqui e ainda estamos fazendo a diferença, sendo sal e luz para esse sistema corrupto. Amém? Bom, aqui como motivação da nossa aula de hoje, nós podemos trazer um texto que o próprio Senhor Jesus disse lá em João capítulo 14, no verso 6, onde Jesus diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Daí a importância da gente estar estudando a lição de hoje, como nós combatemos, como nós, vamos falar assim, resistimos, melhor, combate e resistência a o quê? A esse espírito da Babilônia. Nós vamos ver o que significa tudo isso, Então, nós temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje, Babilônia, a parte de introdução vai dizer assim, que toda a nossa lição aqui, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 1, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Esse devem aqui, irmão, não é que talvez irão ou devem, vão acontecer. E aqui uma outra observação é que
esse livro, ele traz a natureza escatológica. O que é isso? É estudo das coisas, né, que estão por vir, né? Estudo das coisas futuras. Não é de fácil interpretação, né? Então, nesta primeira lição aqui, nós não pretendemos identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Qual que é o foco da nossa lição aqui? Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos, né? Então, nossa primeira lição de caráter introdutório, vamos destacar esse contexto aqui nos seus 3 tópicos, né? Primeiro tópico com os seus 3 subtópicos, também o segundo tópico, ele tem 3 subtópicos, e o terceiro tópico também com 3 subtópicos aqui para o nosso conhecimento. Bom, o primeiro tópico tem como tema Babilônia e seus significados. Primeiro subtópico, a grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram, lá em Apocalipse capítulo 17, verso 1 e verso de número 2. Aqui, irmãos, na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões, que expressões, né? Essas expressões aqui, porné, que significa prostituta, porneu, que significa prostituir-se, e porneia, que significa prostituição. Essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Temos várias referências bíblicas aqui. Isaías capítulo 23, verso 15, Jeremias capítulo 2, verso 20, Oséias capítulo 2, verso 5, também temos Naum capítulo 3, no verso de número 4. Então, que os irmãos podem estar consultando para embasar aqui essa prostituição espiritual, né? E também as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e a sua oposição à fé cristã, conforme, né, Apocalipse capítulo 17, no verso de número 15. Aqui então podemos concluir dizendo que essa prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso, representado pelo espírito da Babilônia. Ou seja, a prostituta, aqui simbolizando, é o falso sistema religioso que opera, né, nos nossos dias de hoje. O segundo tópico vai trazer a mulher e a besta escarlata. Neste segundo tópico, nós vamos estar entendendo que esta mulher, ela é a grande prostituta, conforme Apocalipse capítulo 17, do verso 3, a parte A. E aqui, essa púrpura, né, essa escarlata, ó, ela se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico, que é, irmãos, o que hoje as pessoas mais se apegam, né, ao materialismo, ao poder econômico. Já tem um ditado que diz, né, dê poder a uma pessoa para saber realmente quem ela é. E hoje as pessoas valorizam muito mais, né, o bem, né, muito mais o que tem, muito mais os bens do que a pessoa em si, do ser humano. Outra coisa que a gente precisa salientar aqui é que a fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar, conforme Apocalipse capítulo 13, no verso de número 1. Aqui então trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus. Lá Paulo escreve em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, 9 e também o verso de número 10. E aí, o que nós entendemos desse conceito? Que a união entre o cavaleiro, quer dizer, a mulher, e a montaria, que é a besta, simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Nós vamos enfatizar esses 3 aqui nos tópicos posteriores aqui, ó. O terceiro subtópico, ele vem trazendo para a gente o mistério, né, a grande Babilônia. Vamos entender aqui então. Esse termo, né, mistério, indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Aqui ainda podemos aprender que a Babilônia, ela simboliza o espírito da perseguição e da desconstrução da fé bíblica. Ou seja, irmãos, tudo aquilo que opera no mundo, nós sabemos lá pela palavra do Senhor que esse mundo jaz no maligno, né? Esse termo mundos é bem interessante, porque em João capítulo 3, verso 16,
A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito. Então, esse mundo são o quê? As pessoas, a humanidade. Agora, nesse sentido aqui de Babilônia, como significa aqui, né, esse mistério, indica que simbolicamente, né, esse espírito de perseguição e desconstrução da fé é o que? É o que o mundo está oferecendo, mas agora não o mundo, né, na forma de pessoas, o mundo como sistema de coisas, né, sistema religioso, sistema cultural, sistema moral, né, que nós estaremos estudando aqui. Então, né, nesse contexto ainda, podemos estar trazendo que não se trata apenas de uma cultura sem Deus, olha o que o autor da revista pontuou aqui, mas de uma cultura contra Deus. Ou seja, não querem mais só que nós não falamos, né, a verdade. Né? Nós já lemos João, que vai dizer o quê? Eu sou, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não querem mais ouvir sobre a verdade, sobre Deus, sobre Jesus. Eles querem sim o quê? É uma cultura que se levanta contra Deus, né? Existe uma diferença. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas contra Deus, fazendo oposição ao nosso Deus. Então, é um sistema global deliberadamente anticristão. Né? Paulo vai dizer que, por amor de Jesus, né, nós sofreríamos o quê? Padeceríamos pelo nome dele. Né? Nós sofreríamos aflições pelo nome dele. A sinopse deste tópico de número 1 vem trazendo: o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Não é só mais agora sem Deus, é contra Deus, né? Contra os princípios da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caminhando aqui, irmãos, para o nosso tópico de número 2, ele tem como tema o espírito da Babilônia. Também temos 3 subtópicos. Primeiro, no sistema religioso. Agora nós vamos destacar, né, o primeiro, o sistema religioso. O segundo, nós vamos falar no sistema político e cultural. E o terceiro, no sistema econômico. Então vamos ao primeiro aqui. Aqui, ó, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Apocalipse, capítulo 17, verso 2. Que vem a ser essa prostituição espiritual? Tudo aquilo que o ser humano coloca como primazia, como no lugar de Deus, ou à frente de Deus, se torna o quê? Se torna uma prostituição espiritual. Nosso Deus, ele exige o quê? Santidade, ele exige exclusividade, e ele também exige o quê? Ele exige dedicação da nossa parte e que possamos estar adorando ao único e verdadeiro Deus. Então, ó, esse espírito da Babilônia, ele faz com que as pessoas são seduzidas, né? Seduzidas espiritualmente aqui, falando nesse contexto aqui. Então, ó, ocorre o quê? Um afrouxamento da moral, segundo a Pedro, capítulo 2, no verso de número 19. E esse afrouxamento moral, ele resulta no quê? No ecumenismo doutrinário, ele resulta no relativismo, no humanismo e no sincretismo. O que é ecumenismo doutrinário? Doutrinário vem de ensinamento, né? De ensino. E esse ecumenismo, o que é? É a união de todas as igrejas, né? Imagina, todas as igrejas sendo unidas, mas no propósito não de elencar a palavra do Senhor, mas no propósito meio que contrário a isso. Outra coisa, relativismo, né? Temos um conceito, tudo é relativo, né? Não, nós cremos que a palavra do nosso Deus, ela é a verdade absoluta, né? Eu trabalho com programação de máquina e as coordenadas absolutas partem de um ponto de origem. A coordenada relativa, cada vez que a ferramenta chega num ponto, ela gera uma origem. E aí, a gente costuma comentar assim, né? Você tem certeza que isso aqui é relativo? Aí se a pessoa fala, tenho, essa coordenada aqui, eu tenho certeza que ela é relativa. Você fala, você já está entrando em contradição. Por quê? Porque se é relativo, não pode haver certeza, né? Então, nesse contexto aqui, nós não cremos nesse relativismo. O humanismo, né? Trocou-se agora, a Bíblia, ela é cristocêntrica. Deus é o centro, né, de tudo. E aí agora o pessoal está aí pregando, falando, né, e divulgando o que? O antropocentrismo, que é o que? O homem como centro das coisas. E não
pode ser desta maneira, né? Esse antropocentrismo, né? Esse humanismo, falando assim, ele reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. Nunca o homem pode estar no centro, né? Não, Deus é o centro de todas as coisas. E o sincretismo, o que vem ser este sincretismo? É a mistura do sagrado e do profano. Isso não tem problema, isso pode, né? Mas quem falou que não pode? Né? Essa coisa, essa misturar o que é santo diante de Deus, o que é sagrado, com o profano. O subtópico de número 2, irmãos, ele vai trazer agora no sistema político e cultural. Aqui nesse subtópico, pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã. Dentre estas pautas aqui, nós temos o quê? Essa inversão de valores. Olha o que Isaías vai dizer lá em Isaías capítulo 5, no verso de número 20. Queria fazer menção com os irmãos desse texto. É um texto bem conhecido, porém, né, ele vai trazer aqui a realidade do que a gente precisa aprender, né, sobre essa inversão de valores. Isaías 5, 20. A palavra do Senhor, ela vem dizendo assim, deixa eu voltar aqui, achar aqui aos irmãos aqui, Isaías capítulo 5, verso de número 20. Demora a encontrar aqui. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo, né? Dentre outras coisas aqui, poderíamos citar também, né, nessa questão aqui de inversão aqui de valores, o aborto. É interessante, né? Eu ouvi um comentário que só defende o aborto quem está vivo. Pegou? Só defende o aborto quem não foi abortado. É nesse sentido aqui. Ainda podemos trazer aqui, diante desse entendimento aqui, outras lições para a nossa vida aqui, né? Como, por exemplo, hoje é muito comum a censura contra quem defende os valores bíblicos. Também podemos falar sobre esse doutrinamento contra a fé cristã, lá em João capítulo 15, no verso 19. Então, né, nesse sistema político e cultural aqui, né, está havendo, né, no nosso sistema, né, político e cultural uma inversão. O terceiro subtópico vai tratar sobre o sistema econômico, né? O que a gente pode aprender aqui? Primeiro ponto, as pessoas são motivadas a levar vantagem financeira ilícita e imoral em prejuízo do próximo. Lá em Provérbios capítulo 16, verso 29, nós vamos encontrar embasamento para isso aqui. Então, vantagem, eu quero tirar vantagem, a famosa lei de Gerson, né? O brasileiro, ele quer tirar vantagem em tudo. Outro ponto aqui, a sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Isaías capítulo 55, no verso de número 2. Esses prazeres pecaminosos aqui é o que? É o que seduz, né, o povo, é o que seduz o mundo, né? É assim, aquela situação do que? Olha, eu suei para ganhar, então eu vou valorizar para gastar. Agora, também é conhecido que o que vem fácil, vai fácil, né? E nesse sistema atual econômico aqui, nós vemos muito esse espírito da Babilônia. Pessoas, né, assim, esbanjando, enquanto outras passam necessidade, né? Às vezes compram o que nem precisam, né? Por quê? Porque não sabem o que fazer com tanto dinheiro que tem. E do outro lado, a população, né, a maioria da população passando o quê? Passando aperto, passando dificuldade. Então, nesse contexto, nós podemos trazer a sinopse do tópico 2, que vai trazer para a gente. O espírito da Babilônia se revela no sistema religioso, né? Explicamos lá os 4 pontos lá, ecumenismo, falamos também sobre sincretismo, sobre humanismo, falamos também, né, sobre o quarto que nós trouxemos aqui, sobre o relativismo, e aí no sistema político e cultural, né, como as pessoas inverteram os valores, né? Ai dos que dizem bem ao mal e do que dizem mal bem,
né? Inverteram, está havendo uma inversão, né? Perderam totalmente o pudor, né? O tremor ao Senhor. Então, nesse contexto, né? O sistema nosso, ele está, né, decadente, né, irmãos? Cabe nós estarmos orando pelas autoridades para que Deus venha ter misericórdia, né? E a palavra do Senhor vai dizer que quando o rei ele é mau, o povo geme, né? Mais ou menos esse contexto aqui. O terceiro tópico vai trazer a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Aqui é importante, irmãos, aquele que se posiciona, né? Por quê? Porque o morno, a Bíblia diz que Deus vomitará da sua boca, então seja quente ou frio, né? Eu entendo como morno aquele que não se posiciona diante de tanta coisa. Temos que tomar cuidado, vivemos numa sociedade onde não é o que você fala, é como você fala, porém não podemos ficar em cima do muro. Olha o que o autor da revista trouxe para a gente, o primeiro subtópico: não negociar a ortodoxia bíblica. Essa palavra, né, ortodoxia, vem do grego, né, da união, né, de duas palavras, que significa aqui, ó, a junção dos termos traz a ideia de crença correta, ou seja, não, que crença que é a correta? A crença correta é a palavra do Senhor, né? A crença correta é a palavra do nosso Deus, que é o manual de fé e conduta do cristão. Outra coisa que a gente precisa enfatizar aqui é o quê? É que a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável, conforme o salmista diz no Salmo 100, verso 5, e Jesus diz em Mateus capítulo 24, no verso de número 35. Aqui, a Bíblia é a verdade suprema e inquestionável. Jeremias vai dizer, né? Não é a minha palavra como o fogo, como um martelo que esmiuça a penha, né? Vários exemplos da palavra do Senhor como soberana sobre nossa vida, como manual, né, de fé e de conduta. Importante também, irmãos, é o que? Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia, né? Eu acho interessante que às vezes as pessoas passam tanto tempo dentro da igreja e não se apegaram a ler a Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia dia 1º de janeiro, no último dia de dezembro, lendo em média 4, 5 capítulos por dia, você consegue ler ela inteira, né? E o importante também não é só ler, como o Tiago vai dizer, né? É aplicar, Tiago 1:22, né? Que possamos estar o quê? Aplicando a palavra do Senhor, não para não sermos, né, enganados. Talvez não seja nem o tanto que se leu a Bíblia ou quantas vezes, mas o quanto a gente aplica da palavra do Senhor, né? Segundo subtópico vem trazendo formar o caráter de Cristo. Aqui nesse segundo subtópico nós vamos enfatizá-lo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo, conforme Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, verso 22 ao 30. Irmãos, aqui muito importante, nova vida, né? Nova vida. O salmista vai dizer que Deus o tirou de um charco de lodo. Aqui, nova maneira de pensar, nova maneira de agir. Muitas pessoas, a única Bíblia que elas estão lendo, entre aspas, é a minha conduta, a sua conduta, é a nossa atitude, né, diante delas. Outro ponto aqui importante de enfatizar é que lá em Mateus capítulo 12, no verso 33, Jesus vai dizer que Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore, né? Então, é pelo nosso fruto, pela nossa conduta, pelo nosso agir, pela nossa atitude, pelo nosso caráter, que se conhece o quê? A árvore, né? Não tem como servir a dois senhores. Então, a prioridade da igreja é o estudo da palavra do Senhor, conforme o salmista vai dizer lá no Salmo 119, verso 160. A igreja, ela prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus, que produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário global. Aqui o terceiro subtópico vem trazendo para a gente aguardar a volta de Cristo. 3 pontos aqui também importantes. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Ou seja, nós cremos, segundo a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 15,
versos 51 e 52, no pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja de Cristo, nós não estaremos aqui durante a tribulação, né? Cremos dessa maneira. Cremos, né? Nós ensinamos, professamos, né? E acreditamos, né? A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que nós somos pré-tribulacionistas, não estaremos aqui durante, né, a tribulação. Outro ponto, irmãos, que a volta de Cristo, né? Ela é o que precede a volta de Cristo, né? Que está às portas aí, é o que? São os sinais, apostasia, inversão de valores, que nós já tratamos aqui, perseguição. Aqui no Brasil não é ainda de uma forma escancarada, como tem em outros países, mas já há perseguição também, guerras, fomes, peste, terremoto, lá em Mateus capítulo 24, versículos 5, 12 e o 24. Então, devemos estar o que? Vigilantes. O autor da revista, ele coloca aqui, ó, pra gente. Devemos estar vigilantes e em oração, conforme Marcos capítulo 13, no verso de número 33. A sinopse deste tópico vem trazendo: espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia, que nós já explicamos, bíblica, desenvolva o caráter de Cristo e cultive a espera pela vinda do Senhor. Amém? Temos como conclusão para a nossa lição de hoje: vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Então, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue falando ao vosso coração. Muito obrigado por estar comigo aqui por mais um trimestre. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 2, que terá como tema a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.